Então, irmãos, hoje a gente continua as mensagens em 1 de João, né? A gente está numa série expositiva na primeira carta de João, que foi dirigida às igrejas da Ásia, né? Mas também que dirigida a todos nós, a todas as igrejas em todos os tempos. Então vamos para o capítulo 2, versículo de 12 a 17 hoje. Capítulo 2 de 1 de João, primeira carta de João. Então a gente vai ler aí a palavra do Senhor. 1 de João, capítulo 2, versículo 12. Nós vamos até o 17. Então vamos iniciar. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. 15 agora. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, a gente vem, o pastor Eide já vem pregando desde há uns 2 domingos, né, sobre a primeira carta de João. E eu vou só dar uma retrospectiva para quem está assistindo, está a primeira vez aqui ouvindo sobre 1 de João. Então, até aqui, João ele tem demonstrado que o verdadeiro cristão, ele tem comunhão com Deus e com seus irmãos através de Jesus Cristo. Então, ele tem mostrado isso, que o verdadeiro cristão, ele tem comunhão com Deus realmente através de Jesus. Por quê? Porque através de Jesus, do sacrifício de Jesus, quando a pessoa crê verdadeiramente e aceita como Senhor e Salvador, recebe como Senhor e Salvador, ele é reconciliado com Deus e ele passa a ter comunhão com Deus. Mas uma das consequências disso é que ele agora está na família de Deus e ele vai ter Deus como Pai, né? E vai ter outros que creem em Jesus como irmãos, vão ser irmãos dele. E essas pessoas que são seus irmãos, ele vai amar verdadeiramente como irmãos, né? Então, a comunhão, o Filho de Deus verdadeiro, o crente verdadeiro, ele tem comunhão com Deus e com os irmãos. Agora, isso, porém, essa comunhão com Deus só é possível através de uma crença correta sobre quem Ele é, quem Jesus é, Deus encarnado, em quem nós pecadores somos redimidos, né? Nós precisamos crer corretamente quem é Jesus, quem somos nós. E a gente viu que para isso a gente tem que reconhecer que nós somos pecadores, merecedores da condenação eterna do inferno, mas que Deus, na sua graça e misericórdia, enviou seu Filho para fazer um sacrifício, cujo sacrifício do Filho cobriria
daria o perdão a todos os que crescem nele como Senhor e Salvador. Então, as pessoas que creem em Jesus, que o sacrifício dele é quem perdoa, é quem salva, é quem cobre os nossos pecados, e não os nossos sacrifícios ou a nossa religião, a fé dessa forma em quem Jesus é, o Deus que criou todas as coisas, mas se encarnou, se tornou carne para poder morrer no nosso lugar. Essa é a crença correta em Jesus. Aquele que morreu, se tornou homem, morreu na cruz e ressuscitou e mandou anunciar a todos os homens que aquele que quiser o perdão, a salvação, a reconciliação com Deus, ter comunhão com Deus, conhecer Deus verdadeiramente, precisa se esvaziar de si mesmo, reconhecer que não é nada, que não consegue fazer nada que possa merecer a sua salvação, e depositar totalmente o crédito da salvação. O trabalho da salvação foi feito por Cristo, o trabalho da salvação foi feito por Ele, e Deus Pai só aceita esse trabalho, essa obra que Jesus fez, para nos dar o presente da salvação de graça para nós. Por isso que a Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Então é preciso ter uma crença correta em quem Jesus é, em quem nós somos. Mas quando nós cremos em Jesus, nós não deixamos de ser pecadores. E João também vem dizendo que aquele que diz que não peca mais, está mentindo. Porque o crente continua sendo um pecador, mas agora um pecador redimido, um pecador perdoado, mas que ele continua tendo as suas falhas, ele continua sendo pecador, ele continua tendo que reconhecer os seus pecados, se arrepender e confessá-los diante do Senhor. Só que agora ele não precisa, que nem no Velho Testamento, levar um sacrifício de um cordeiro para um sacerdote. Ele agora precisa se arrepender e confessar a Deus esse pecado, e lembrar que o sacrifício por esse pecado já foi feito pelo Cordeiro de Deus, e não precisa ele levar nem o cordeiro, nem outro tipo de sacrifício, como orações, como qualquer outra oferenda para poder ser perdoado. Não, ele é perdoado por crer no sacrifício de Cristo, mas ele precisa reconhecer que peca, se arrepender e confessar a Deus o seu pecado e mudar de direção, né? Então é preciso nós crermos realmente, ter uma crença correta sobre Jesus, precisa ter uma crença correta sobre nós como pecadores. Nós continuamos com a natureza pecaminosa dentro de nós. Agora nós continuamos com a natureza pecaminosa, mas nós temos agora uma nova natureza. Por quê? Porque o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, e ele está transformando o nosso interior. E esse novo interior do homem, onde existe a natureza pecaminosa, que na Bíblia é chamada de carne, mas existe agora o Espírito Santo, e eles dois vão batalhar um contra o outro, num lugar do nosso ser que é chamado Espírito. Nesse lugar do nosso ser que é chamado Espírito, existe uma batalha entre o Espírito Santo e a carne, que é a nossa natureza pecaminosa. E tudo isso, João, ele fala resumidamente aqui nesse início dessa carta. E uma coisa que ele enfatiza bastante é que Jesus, ele veio em carne. Por quê? Porque os falsos profetas da época de João estavam dizendo que Jesus, ele era apenas um espírito, ele não era carne, porque a carne é má, e Jesus, tendo carne, ele se tornaria mal também, não poderia ser bom se ele tinha uma carne, e a carne era pecaminosa. Só que eles esquecem que Jesus foi homem perfeito, mas ele não tinha natureza pecaminosa. E os gnósticos, né, também diziam que o que salvava o homem era o conhecimento de Deus,
um conhecimento que era recebido de uma forma especial, apenas por alguns que eram mais elevados, alguns que eram mais espirituais, que eram iluminados. Uma crença muito parecida com o espiritismo que nós temos hoje. Por quê? Porque essa crença, talvez ela tenha dado origem mais na frente do espiritismo. Por quê? Porque no espiritismo, como no espiritualismo, tudo isso eles dizem que o espírito ele tem que ser aperfeiçoado e a carne é apenas um modo de ensinar o espírito, e que as pessoas vão reencarnar e reencarnar até que o espírito esteja perfeito, até que não precise mais da carne para poder aprender as lições que precisa aprender. Ou seja, eles pregam que no final das contas o homem vai ficar só espírito, ele não vai ter mais carne. Entenderam? Mas o cristianismo diz que o homem ele vai ter um novo corpo. A palavra de Deus diz que nós fomos salvos, fomos perdoados, nós ainda pecamos, mas temos o perdão garantido por meio de Jesus. E diz que nós temos recursos agora para vencer a carne e mostrar que conhecemos a Deus, e Deus ser glorificado através de nós, através do nosso próprio corpo. Ou seja, realmente nós pecamos através da nossa carne, mas o Espírito Santo em nós, nos dominando, e nós sendo dominados pelo Espírito Santo, a gente vai poder fazer através do corpo muita coisa boa, amar as pessoas através do nosso corpo, fazer o bem através das nossas mãos, poder olhar e ver o problema do outro e procurar ajudá-lo. Então, Deus ele quer que a gente o sirva de forma completa. Não foi redimido apenas o espírito do homem, foi redimido o espírito, o corpo, a alma, tudo que há em nós foi redimido. Nós recebemos o perdão e recebemos o Espírito para nos capacitar a amar como Jesus amou. Nós não temos capacidade, mas Deus nos dá essa capacidade porque Ele tem nos dado o seu Espírito. Então, isso aí, irmãos, significa crer nas coisas corretas, crer nas verdades das Escrituras. Isso na teologia é chamado ortodoxia. Mas a ortodoxia é muito importante, porque só a verdade liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você segue pessoas que falam mentiras, que falam enganos, que diz o que a Bíblia não diz, que diz mentiras enviados por Satanás para enganar as pessoas, existia naquela época, existe hoje, falsos profetas para enganar as pessoas, para impedir pessoas de receber Cristo, para dificultar a vida de crentes que creem em Jesus. Era o que está acontecendo naquela época, é o que acontece ainda hoje. Então, a gente precisa ter crer nas verdades das Escrituras, porque se você não crer na verdade, você não vai conseguir nem a salvação e nem coisa alguma de bom na sua vida em termos espirituais. Então, aqui, por isso que João começa falando que o conhecimento verdadeiro de Jesus é super importante. O conhecimento verdadeiro sobre quem nós somos, pecadores, é super importante, porque esse conhecimento verdadeiro é a única coisa que leva para a prática verdadeira do cristianismo. E aí ele passa a falar qual é a prática verdadeira do cristianismo. A prática verdadeira do cristianismo é obedecer os mandamentos de Deus, né? E amar os irmãos. Isso é o verdadeiro resultado de quem crê na verdade. Os verdadeiros crentes, essa fé verdadeira, ela produz obediência a Deus e aos seus mandamentos, a qual se manifesta no amor a Deus e aos irmãos na fé. Então, aquele que diz que crê em Jesus, ele deve obedecer aos mandamentos de Deus. Quem diz que crê em Jesus e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, é o que João diz. Quem diz que
ama Jesus e não ama os filhos de Deus, os seus irmãos em Cristo, é mentiroso. Porque se crê em Jesus, tem que amar os seus irmãos, porque eles creem na mesma coisa que você crê, creem no mesmo Deus, no mesmo Salvador que você crê. Então não pode haver guerra entre irmãos, certo? A guerra é entre os descrentes, aqueles que não creem em Deus, e os que creem em Deus. Sempre foi assim. Então a ortopraxia, que a teologia chama de ortopraxia, ou seja, a prática da verdade, a prática do Evangelho, a prática de um filho de Deus, ela está em obediência aos mandamentos e amando a Deus e aos irmãos. Quando a fé é sadia, a obediência e o amor operam juntos, resultando em felicidade, santidade e certeza, que evidenciam um verdadeiro cristianismo. Então essa carta ela está falando direto sobre o que é o verdadeiro cristianismo, para ser distinto do falso cristianismo, ou de qualquer outra seita, ou de qualquer outra religião. No trecho de hoje, já contextualizei demais, né? No trecho de hoje, João escreve sobre sua confiança de que eles conseguiriam a vitória pelos privilégios que desempenham e adverte pelos os privilégios que dispunham e adverte sobre o amor que não deviam ter. Ele tinha acabado de falar sobre o amor que eles deveriam ter, o amor a Deus, o amor ao próximo. Nesse trecho de hoje, Deus vai falar de um amor que nós não devemos ter, que é o amor ao mundo. Ele começa falando dos privilégios que nós vamos vencer Satanás, nós vamos vencê-lo porque nós temos recursos para isso. Ou seja, esse trecho que nós estamos lendo hoje, João ele escreve que os verdadeiros crentes eles têm a vitória garantida contra o maligno, por conhecerem o Pai e o Filho, crendo na palavra, e os adverte a não amar o mundo. Então, essencialmente, o que esse trecho que a gente está lendo diz para nós ele escreve, João, o apóstolo, escreve que os verdadeiros crentes têm a vitória garantida. Nós temos a vitória garantida contra o maligno, contra Satanás. Por quê? Porque nós conhecemos o Pai e conhecemos o Filho, cremos na palavra de Deus e também aqui ele nos adverte a não amar o mundo, né? Então vamos detalhar mais sobre isso. Alguém poderia trazer um copinho d'água, porque minha garganta está secando aqui. Não sei se pode falhar a qualquer momento. Vamos lá. Vamos estudar agora com mais detalhes do versículo 12 ao 14. Ler novamente e ver quais são as mensagens que temos aqui nesses dois versículos. Do 12 ao 14. Capítulo 2, versículo 12 a 14. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinho, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Obrigado, pastor. Então, ele está falando que ele nesse trecho ele dá uma palavra de confiança, de segurança na vitória dos verdadeiros crentes. Por quê? Aqueles que realmente são filhos de Deus, que se tornaram filhos de Deus a partir da fé em Jesus Cristo. A gente sabe que nem todas as pessoas são filhos de Deus. João mesmo escreve lá no Evangelho de João, no início do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12,
que diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem nós éramos antes? Nós éramos pecadores mortos em delitos e pecados, ou seja, pecadores irredimidos. Nós éramos criaturas de Deus, mas agora que cremos em Jesus, nós somos filhos de Deus. Agora nós podemos chamar realmente Deus de nosso Pai, porque realmente Ele é nosso Pai, porque nós temos um relacionamento correto com Ele, de pai e filho, porque nós fomos recebidos como filho, porque cremos no seu Filho. Essa é a condição para ser filho de Deus: receber o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Ou seja, nós somos filhos por adoção, é o que diz lá em Romanos, né? Mas esse trecho, ele diz que João, ele escreve com confiança, de que para passar confiança para aqueles irmãos, mostrando: olha, vocês já estão vencendo e vocês vão continuar vencendo, vocês que são filhos de Deus. No tópico da Bíblia, embora não seja inspirado esses tópicos, mas eles são corretos. A vitória sobre o maligno é o trecho que tem aí na Bíblia, a Almeida Revista Atualizada. Então, nós crentes, nós verdadeiros, que são verdadeiros crentes, que têm o Espírito Santo de Deus, que receberam Jesus em algum dia da sua vida, então eles desfrutam do perdão e comunhão com o Pai devido ao Filho. É o que diz aí o versículo 12: filhinho, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Qual é o nome aí? O nome de Jesus. Ou seja, por causa de Jesus, por causa do seu sacrifício na cruz, porque nós cremos nesse sacrifício, e nós cremos porque o próprio Espírito Santo nos capacitou a isso. Mas nós que cremos, nós temos todos os nossos pecados perdoados. E não são, irmãos, alguns têm uma noção errada de que os pecados que foram perdoados foram só os pecados que nós cometemos antes de aceitar Jesus. Mas não é isso. Todos os nossos pecados são perdoados em Cristo. Todos os nossos pecados foram castigados nele. Deus sabia todo aquele que ia crer nele. E na hora que Cristo morreu, todos os pecados de quem já tinha morrido antes de Cristo e de quem iria morrer até o fim dos tempos, Deus já conhecia todos os verdadeiros crentes. E os verdadeiros crentes, os seus pecados foram colocados em Cristo. Eu estava conversando um dia desse com o irmão Dedé, né? A gente, quando peca, nem se lembra disso. Mas cada pecado que a gente comete foi mais um pecado que foi para cima de Cristo naquele dia lá na cruz. Foi talvez mais uma dor, talvez mais algo que acrescentou ao martírio de Jesus, à morte de Jesus, ao sofrimento dele. Mas então, nós somos vencedores porque, se todos os nossos pecados são perdoados, os passados, os presentes e os futuros, então não há como perder a salvação, não há como ser condenado. Por isso é que nós temos certeza, e João escreve aqui: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então a vitória sobre o maligno está garantida. Ele não vai conseguir mais arrebatar nós das mãos de Deus. Lá em João fala isso: ninguém os arrebatará da minha mão. Da mão do Pai, ninguém pode arrebatar aqueles que vieram ao Pai através de Cristo. Então, isso é vitória, irmãos. A gente deve ser alegre, grato a Deus e jubilosos, louvar a Deus, porque o perdão e a salvação está garantida a nós. Agora vamos ver outra coisa que ainda fala: desfrutamos do perdão e comunhão com o Pai.
Agora temos que fazer uma observação, irmão. Perdão e comunhão não são a mesma coisa. Ou seja, realmente quando Deus perdoa os nossos pecados, nós vamos ter comunhão com Ele, nós vamos poder estar de bem com Deus, estar com livre acesso a Deus. Mas tem algo que pode atrapalhar temporariamente essa comunhão, e isso continua sendo pecado. Olha, quando lá no Pai Nosso diz: perdoa nossas ofensas, né? Assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Aquele perdão ali, irmão, não é o perdão que eu falei, que ele está falando aqui, que todos os nossos pecados foram perdoados, não. Aquele perdão ali, ele está falando do perdão que atrapalha a comunhão com Deus. Ou seja, quando nós pecamos, essa comunhão é interrompida. E o que precisa ser feito para voltar à comunhão? Pedir perdão. E é como eu disse, quando nós pedimos perdão, esse pecado ele não vai mais atrapalhar, porque ele é perdoado. E ele é perdoado por quê? Porque Cristo morreu na cruz por nós. E por isso é que ele apaga esses pecados. Por isso é que ele apaga, porque ele apagou com seu sangue, com a sua morte. É o que diz João também: se vocês pecarem, confesse os seus pecados, porque o sangue dele é quem purifica de todo pecado. Então, se pecamos, essa comunhão que foi interrompida, ela pode ser restabelecida a qualquer momento, quando nós nos arrependemos. Então, a gente tem que ter cuidado. Nós somos perdoados. Deus não vai nos levar, não vai nos mandar para o inferno, porque os nossos pecados foram pagos por Cristo. Mas os pecados que cometemos diariamente precisam ser confessados a Deus para que haja comunhão. Você, quando brigou com seu pai, teve alguma coisa com seu pai e vocês não ficaram bem um com o outro, não teve que chegar um momento em que vocês tiveram que conversar um com o outro e você pedir perdão e restabelecer a amizade, o diálogo entre você e seu pai? Quando você brigou com ele, quando você cometeu algum erro, fez algo que ele não gostou, e aí ficou brigado com ele, você não estava em comunhão com ele. E aí ele deixou de ser seu pai? Não. Deus, ele não deixa de ser nosso pai porque nós cometemos pecado. Mas ele está disposto a nos perdoar. Mas precisa a gente reconhecer esse pecado, chegar diante de Deus e confessá-lo. Porque só assim nós vamos poder gozar da comunhão com Deus. Entendeu? Outra coisa que também quebra a nossa comunhão com Deus é a própria quebra de comunhão com o nosso irmão. Veja aí a situação, comparando mais uma vez com a situação terrena. Quando você está brigado com seu irmão, seu pai não fica contente com isso. Todo pai quer que os irmãos se deem bem, que estejam bem um com o outro. E aí, você brigado com seu irmão, o que é que seu pai diz? Você tem que voltar às pazes com seu irmão. E é essa a vontade dele. E quanto a Deus, ele diz que se você não está querendo perdoar o seu irmão, você não vai estar em comunhão com ele. Por isso aqui no Pai Nosso diz: perdoa a pessoa. Nós dizemos para Deus: perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, uma coisa está ligada à outra. Por isso aqui, a comunhão com Deus também está ligada com a comunhão com meu irmão. O que é que Jesus disse? Se alguém vem dar uma oferta a Deus e lembra que algum irmão tem alguma coisa contra ele, vá se reconciliar com o seu irmão e depois venha fazer a oferta. Ou seja, para Deus é mais importante a união entre os irmãos, a paz entre os irmãos, do que qualquer oferta material. Assim como um pai terreno também é desse jeito. Não adianta o filho estar brigado com o outro irmão e vir querer agradar o pai com coisas, com presentes materiais, que ele vai preferir você fazer a paz com seu irmão do que receber um presente de você. Entendeu? Então, comunhão precisa haver confissão de pecado, arrependimento, tudo isso. Outra coisa, nós somos vitoriosos porque nós temos o perdão certo de Deus.
Nós somos vitoriosos porque nós desfrutamos do conhecimento pessoal e verdadeiro com Deus. Aí diz assim, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Ele diz, conheceis aquele que existe desde o princípio. Isso aqui pode se referir a Jesus e a Deus. Mesmo porque o Pai e o Filho são um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus só. Então, se você conhece o Filho, você conhece o Pai. Jesus certa vez disse: se vocês não me conhecerem, vocês não conhecem o Pai. Tem muita gente que quer conhecer a Deus, mas não quer conhecer a Jesus. Os fariseus diziam: nós conhecemos o Pai, nós conhecemos Jeová, mas não reconheciam quem Jesus era, não reconheciam que precisavam de Jesus para serem salvos. Pelo contrário, rejeitaram Jesus, disseram que Jesus era blasfemo, que era pecador, que era blasfemador e que era um falso mestre, um falso profeta, e levaram Jesus à morte. Então, eles diziam: nós temos o Pai, nós somos filhos de Deus. Jesus disse: olha, o pai de vocês é o diabo, porque vocês querem fazer a vontade dele, querem me matar. Eu sou filho de Deus, vocês querem me matar. Fui enviado para salvar vocês querem me matar. Então, não adianta querer o Pai sem querer o Filho. Se você não tiver o Filho, se você não receber Jesus como seu Senhor e Salvador, você não vai ter Deus como Pai. É isso que Jesus diz. Lá em João é porque eu não separei o versículo. Mas Jesus disse: se vocês não conhecerem a mim, vocês não vão conhecer o Pai. Ele disse para Filipe, Filipe diz: mostra-nos o Pai. Ele diz: há tanto tempo eu estou com vocês não me conhecem. Ou seja, porque para conhecer o Pai precisa conhecer a mim. Ele era a expressão exata de Deus, de Deus Pai. Deus Pai e Deus Filho são uma essência. Ou seja, eles são o Pai e o Filho. As mesmas características tem do Filho tem o Pai, e o Pai tem o Filho. É semelhante a nós. Não é semelhante porque nós não parecemos exatamente com o nosso Pai. Nós temos algumas características, mas Jesus tem todas as características do Pai. É claro que são características espirituais, né? Então, quando a gente recebe Cristo, é porque a gente reconheceu que Ele é o Salvador e Ele é um com o Pai. Quem não tem Ele, não tem o Pai. João ainda vai falar isso nessa epístola. Ou seja, nós desfrutamos do verdadeiro conhecimento de Deus através de Jesus Cristo. Então, por isso é que nós somos vitoriosos. Outra coisa, no versículo, outro privilégio que nós temos, e que nos dá vitória sobre o inimigo. Nós desfrutamos do poder espiritual para permanecer em Cristo, sustentando a vitória contra o diabo. Ou seja, Deus nos dá poder para permanecer em Cristo. Ele não apenas nos salvou, nos converteu, nos deu fé e nos deu a vida eterna, mas Ele também deu o Espírito Santo e Ele nos dá poder para continuar sendo transformados a cada dia e não desistir da fé. Isso se chama perseverança dos santos. Ou seja, Deus, Ele não nos deixa só, Ele não nos abandona. Jesus diz: todos os dias permaneceria conosco até a consumação dos séculos. Aquele que começou boa obra em vós há de terminá-la, de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Diz lá em Filipenses. Essa história, as pessoas usam muita lógica para dizer que o crente perde a salvação. Mas nós não fomos salvos pelo nosso merecimento, e não vai ser pelo nosso desmerecimento que nós vamos perder a salvação. A salvação não foi conquistada por obras, a salvação foi conquistada pelo sacrifício de Cristo. A condição para ser salvo é crer em Jesus Cristo.
A obra que foi aceita para cobrir o nosso pecado foi a morte de Jesus Cristo, não foi os nossos acertos. Então as pessoas acham que quando o crente se desvia por motivo ou outro, mas eu não estou falando, irmão, de pessoas que professaram ser crente só da boca para fora, uma vez na vida, passaram um tempo servindo a Deus ou dentro de uma igreja e se desviaram e foram para o mundo e andam fazendo o que querem. Não, esse aí nunca aceitou Jesus, porque a Bíblia, aqui João mesmo diz, olha, quem é verdadeiro filho de Deus obedece os seus mandamentos, ama a Deus, obedece os mandamentos. Então esse se enganou, achou que tinha aceitado Jesus, talvez tenha aceitado intelectualmente, achado que tem uma conversa, um tipo de evangelismo que diz assim: receba Jesus no seu coração e você será salvo. E não diz para a pessoa se arrepender, não diz que a pessoa tem que se arrepender, não explica por que a pessoa precisa receber Jesus. E a Bíblia diz que a conversão é arrependimento e fé. Para eu ser salvo, eu preciso reconhecer que eu não tenho a mínima condição de ser salvo sem Jesus. Eu não posso achar que eu mereço ser salvo, que Jesus vai ser apenas uma ajuda. Não. Tem que ser totalmente humilhado, pobre de espírito. Eu não mereço, eu mereço o inferno, eu não mereço o céu. Jesus morreu por mim para me dar o céu. E eu preciso confiar só nele, eu não posso confiar em mim mesmo e achar que eu mereço alguma coisa. Porque agora eu estou dentro de uma igreja, porque agora eu leio a Bíblia, porque agora eu participo dos cultos, e aí por isso eu sou salvo. Porque hoje eu oro, vou para o culto de oração, não sei o quê. Não, dou o dízimo, eu sou salvo pelo sacrifício de Cristo, não por nada de mérito meu. Então, irmãos, o poder espiritual está dentro de nós pelo Espírito Santo, e isso é que nos faz vencer o maligno. Nós não desistimos da caminhada porque o Espírito Santo está dentro de nós. Se nós somos verdadeiros crentes, nós temos o Espírito Santo. Podemos errar por um tempo, nos desviar, pode acontecer. Aconteceu com Davi, aconteceu com Pedro, pode acontecer conosco, se a gente não vigiar. Jesus diz: vigiai e orai. O espírito de vocês está pronto, mas a carne, a natureza pecaminosa, ela está dentro de vocês ainda, e ela é fraca para as coisas espirituais, ela milita contra a carne. Mas nós temos poder para vencer o maligno, é o que diz no versículo 14, 13b e 14b, né? Diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio, jovem, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Olha, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. A palavra de Deus precisa permanecer em nós, precisamos permanecer buscando, conhecendo e praticando a palavra de Deus. E o Espírito que está dentro de nós, ele nos instiga a isso, a querer saber mais da palavra, a querer conhecer mais de Deus, a querer saber quais os recursos que nós temos para vencer o maligno. Irmãos, e a vitória que ele fala aqui é ter uma vida santa, é ter uma vida alegre, é ter uma vida segura. São as três coisas que João quer para os irmãos nessa carta e para nós aqui nessa igreja, para aquelas igrejas e para a igreja hoje. As três coisas que a gente precisa ter na nossa vida como resultado de uma fé verdadeira é felicidade. Felicidade que eu digo é ser alegre, é ser feliz porque sou filho de Deus, porque sou cristão, porque tenho Deus cuidando de mim, porque tenho uma vida eterna, porque tenho Deus dentro de mim e cuidando de mim o tempo todo. Então, e me sustentando e me protegendo de cair. Alegria, felicidade, santidade e certeza, segurança.
Então, nesse trecho aí que foi explicado, nós temos tudo isso. Nós temos esse trecho que eu expliquei, a palavra de João dá uma palavra de segurança na vitória dos verdadeiros crentes, porque eles desfrutam do perdão e comunhão com o Pai, porque eles desfrutam do conhecimento pessoal e verdadeiro de Cristo, e porque eles desfrutam de poder espiritual para permanecerem em Cristo, sustentando a vitória definitiva contra Satanás. E agora nós vamos para o trecho seguinte. Deixa eu ver aqui a hora. Eu nem vi quando comecei. A hora que eu comecei, não vi. Bem, agora nós vamos para o versículo 15 a 17, que diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, nesse trecho, João diz para os seus leitores e para nós que devemos ter cuidado para não se deixar levar por uma mentalidade mundana que impeça a verdadeira comunhão com Deus. Já foi explicado que nós temos vitória sobre o diabo, porque mesmo que a gente caia, mesmo que a gente peque, isso não vai nos tirar a salvação, isso não vai nos arrebatar da mão do Pai, isso não vai fazer a gente, não vai causar um dano eterno na nossa alma. Mas, mesmo assim, a gente tem que prezar pela comunhão com Deus, temos que prezar por obedecermos a Deus, porque isso será bom para nossas vidas, isso será bom para o nosso testemunho, será bom para que a gente possa ajudar pessoas que estão ao nosso redor. Não tem coisa pior do que você ser um crente, que você fala de Jesus e ninguém não dá atenção a você, porque olha para a sua vida e vê um desmantelo. Então, é difícil você ter a verdade, você ser luz e não poder brilhar, você ser sal e não poder salgar. Você está falando a verdade, só Jesus salva, mas as pessoas não acreditam porque você tem pecados na sua vida. Você é salvo, mas você não consegue mostrar isso para as pessoas, para que elas lhe decretem e ouçam que a verdade que sai da sua boca. Então, irmãos, é prejuízo a gente, mesmo a gente tendo toda essa segurança de vitória, mas a gente não obedecer a Deus e cometer pecado, vai ser prejuízo para nós e para aquelas pessoas que estão ao nosso derredor, porque as pessoas são prejudicadas pelo nosso pecado. Nós podemos servir de pedra de tropeço para que o outro não aceite Cristo. Deus vai ter que usar outras pessoas para poder convertê-las, porque às vezes não pode usar você dentro da sua casa, porque você comete pecados escandalosos diante da sua família ou diante dos seus amigos, e aí isso é prejuízo. O pecado, ele não é bom para ninguém, ele só é bom para uma pessoa, para o diabo, porque o diabo, ele quer cegar as pessoas usando o seu pecado. Mas para você, nem para quem você comete pecado contra aquela pessoa, não é bom. O pecado sempre é mau e traz prejuízo e morte. Mas aí, irmãos, João está dizendo, apesar de tudo, vocês são vitoriosos, vocês têm como vencer. Vocês podem não vencer porque vocês estão se deixando levar pelo inimigo, pelo engano dele. Porque o inimigo, ele trabalha na base do engano, da mentira. Como é que você é vítima fácil da mentira? Quando você não conhece a verdade. Eu até estava oferecendo os cursos bíblicos e uma pessoa disse assim: não, eu já busco a Deus, eu já faço coisas para buscar a Deus.
E aí eu pensei, meu Deus, a gente às vezes busca a Deus, acha que está fazendo coisas que agradam a Deus, e são coisas vãs, porque não conhece a verdade. Eu passei muito tempo da minha vida, até os 24 anos, quando eu me converti, fazendo coisas que a religião dizia e que eu achava que era certo, cometendo idolatria, só andava com o santo nas minhas mãos, crucifixo, olhando para os quadros da parede, me benzendo e tudo mais, porque eu achava que estava agradando a Deus daquela forma. Tem gente que acha que segue o que a sua religião diz, e a religião diz, faça isso, faça aquilo, que você vai agradar a Deus, você vai conseguir ponto com Deus e você vai conseguir ser salvo. E eu fazia essas coisas, mas por não conhecer a verdade. Por isso é que a principal arma do diabo é a mentira. E como é que você se blinda da mentira? Como é que você se protege da mentira? Conhecendo a verdade. Então a gente tem que ouvir, tem que ler a palavra de Deus, e não o que o mundo diz. E é o que João está dizendo aqui, olha. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, da natureza pecaminosa, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Por que João está dizendo isso? Porque o ensino do mundo é o ensino dos falsos profetas, é o ensino das falsas religiões, são as ideologias mundanas, as filosofias, todo aquele blá 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 que não produz nada de bom, aparentemente traz paz, aparentemente traz algum benefício, mas na realidade não traz. Ela é um engano, né? É o homem querendo a solução sem Deus, é o homem querendo a paz sem Deus, é o homem querendo ficar livre de certos problemas sem Deus, vencer a ansiedade sem Deus, vencer a depressão sem Deus, viver sem Deus, viver fazendo o que gosta sem precisar de Deus. Isso é o pecado, porque isso acontece desde o jardim do Éden. O homem quer viver independente de Deus, só que ele não pode. Ele tenta, mas ele não pode. E quando chegar no final da sua vida, a sua alma vai para distante de Deus, porque ela já estava distante de Deus, ela nunca se reconciliou com Deus. Então, o estado que a pessoa morre, se for separado de Deus, vai ficar eternamente separado de Deus. Deus lhe dá tantos anos de vida para você se reconciliar com Deus. Se você não se reconcilia nesse tempo e morrer longe de Deus, vai continuar longe de Deus eternamente. Então, o mundo, ele é o porta-voz do diabo. O mundo é o porta-voz do diabo. Por quê? A maioria das pessoas do mundo não conhece a Deus. Então, o diabo manipula facilmente. O diabo pode até entrar em qualquer pessoa que não tem Jesus. Ele pode possuir uma pessoa que não tem Jesus. Ele pode, o crente, o diabo ele não pode possuir, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Nem o diabo, nem os seus demônios podem possuir um crente. Mas ele pode o quê? Oprimir, deprimir, usando quem? Usando o mundo, usando as pessoas do mundo, usando as suas ideias, as suas ideologias. E o que é que tem no mundo, irmão? O que é que o mundo acha legal? Aqui diz, olha, a concupiscência da carne. Tudo que dá prazer à carne, o mundo gosta. Tudo. A carne aqui é a natureza pecaminosa. A sensualidade, vamos ver aí, outros pecados aí. Tudo que é exagerado, que você vive para saciar essa sua vontade, esse prazer, por saciar mesmo, é pecado. Todas as coisas elas são aceitáveis diante de Deus, mas tem o tanto e o tempo e o local. Por exemplo, sexo.
antes do casamento é pecado, depois do casamento não é. Bebida, até um certo tanto não é pecado, passando daí já é pecado. Ou até dependendo do local onde você está, se não vai escandalizar, se não vai outras pessoas. Pode ser pecado, pode não ser. Então, tudo, por isso que ele diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Quando passa a ser exagerado, quando passa a ser uma coisa que a pessoa vive para aquilo, para saciar aquilo, é pecado. Então, a gente tem que ter cuidado com a concupiscência da carne. Concupiscência já quer dizer desejo forte, desenfreado, certo? Um pecado que geralmente a gente nem considera, a gula, comer demais, ou comer o que não pode, é pecado. E vários outros pecados que a gente comete. A preguiça, né? A concupiscência dos olhos. Concupiscência dos olhos é olhar e desejar e cobiçar aquelas coisas que você não tem direito de ter, não são suas e não é para ser desejado, porque é pecado se você tiver aquela coisa, porque já é de outro, entendeu? Então é pecado a cobiça dos olhos. E na cobiça dos olhos muitos caem. Primeiro a cair foi Adão e Eva. Lá no jardim do Éden, quando ela olhou para o fruto, tinha duas coisas que ela achou legal no fruto. Ia dar poder a eles. O diabo disse assim: olha, se vocês comerem isso aí, vocês vão ficar poderosos como Deus. Vocês vão ser igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Como se isso fosse uma coisa que eles iam ficar igual a Deus. Então eles cresceram os olhos, né? Aí olhou e a fruta era tão bonita, sabe, agradável aos olhos. Deve ser gostosa essa fruta, né? Então, as pessoas hoje em dia vivem muito em razão da beleza exterior. A beleza exterior é o mais importante. A gente tem que aparentar a beleza, porque isso aí é o que cativa as pessoas. Só que a Bíblia diz que diz lá, eu já li até esse versículo que diz: não atentes para a sua aparência, por isso já o rejeitei, né? Então Deus, ele não está vendo o exterior, ele está vendo o coração. Nós crentes ainda somos muito ligados ao exterior, a querer ser muito bonito por fora, mas não cuidar do interior. Na Bíblia todinha fala sobre isso. Para a mulher diz: enganosa, vã é a formosura, enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não adianta você querer uma mulher linda por fora, mas por dentro toda nojenta, primeiro, não ser nem crente em Jesus, não ser uma filha de Deus, não ter temor a Deus, já é o defeito maior. Aí você tem que ver a personalidade de outras coisas, o caráter, que é o principal, a santidade. Então tem que ter cuidado com os olhos, porque o que é exterior é enganoso, entendeu? E aqui também fala sobre a soberba da vida. A soberba da vida é o que o pessoal chama hoje de ostentação. Eu tenho isso, eu tenho um celular, como é que chama? iPhone, é um iPhone. O meu não é um celular qualquer, não, é de primeira. Aí vai, o meu não, eu estou falando o meu, mas como uma pessoa que está ostentando, né? Aí ostentar no que tem, na sua aparência também. Então isso aí é a soberba da vida, uma coisa sem valor diante de Deus. A pessoa querer ser o que não é. Isso é também chamado, os fariseus eram um dos pecados piores dos fariseus, né? A hipocrisia. Hoje em dia é muito comum nas redes sociais, o pessoal mostrando coisas que tem, que faz, que são. E isso pode olhar que é o que move o mundo. E aí o que acontece?
ele diz assim: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Ou seja, nós devemos ter cuidado para não deixar levar por essa mentalidade do mundo, porque quem é que domina o mundo? O diabo. Jesus diz: o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem Jesus, são enganadas, dominadas pelo inimigo. E as ideologias, tudo isso aí vem do diabo, influenciando as pessoas. É incompatível com o verdadeiro amor a Deus. Isso é incompatível. O que o mundo prega, o que o mundo faz, é incompatível com o amor de Deus. Procede do mundo e de Satanás, não procede de Deus. Produz apenas prazeres transitórios, em contraste com a promessa divina da vida eterna. Esse conselho, irmãos, que ele dá aí, é um conselho prático, mas também é uma exigência. Ele diz assim: ele diz aqui, ele diz aqui no versículo 15b: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele diz assim: olha, o crente não deve amar o mundo. Vocês, crentes verdadeiros, não devem amar o mundo, porque se vocês fizerem isso, é mau sinal. Se vocês forem crentes mesmo e vocês começarem a amar o mundo, vocês já vão estar idolatrando um bocado de coisa, vocês já vão estar prejudicando a santidade de vocês, a comunhão com Deus, e vão ser fracos. Agora, se você ama o mundo mesmo, se você gosta muito mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus, isso pode dizer que você não é nem crente. Aqui diz assim: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então pode ser uma indicação de que você não seja nem crente. Então temos que ter cuidado. É uma advertência, um cuidado para aquele que é verdadeiro, não amar as coisas do mundo, porque isso vai prejudicar a sua comunhão com Deus, vai prejudicar a sua espiritualidade, você vai prejudicar o seu testemunho, vai prejudicar você servir a Deus, você glorificar a Deus, você levar pessoas a Cristo. Então vamos ter cuidado com essa advertência. Então, repetindo o que que nós vimos hoje, João escreve que os verdadeiros crentes têm a vitória garantida contra o maligno por conhecerem o Pai e o Filho, crendo na palavra, e os adverte a não amar o mundo. Irmãos, isso aí, Jesus Cristo, ele foi enviado e foi prometido para nos salvar, porque Deus sabia que o diabo ia vencer aqueles dois primeiros seres humanos, Adão e Eva. E ao vencer, eles cairiam em pecado. Eles cairiam em pecado, e todos os descendentes deles precisavam do perdão, precisavam de reconciliação com Deus. E essa reconciliação só ia vir através de Jesus Cristo. Por isso que lá em Gênesis 3,15 diz que haveria guerra entre o mundo, os descendentes de Satanás, que é o mundo, né, que a gente estava falando aqui, que não são todas as pessoas do mundo, mas são o sistema regido pelo mundo, as pessoas que fazem a vontade de Satanás. E no capítulo 3 de Gênesis já tem a primeira promessa. Depois da derrota de Adão e Eva para Satanás, é prometida a vitória através de Jesus Cristo. Ele diz aqui no versículo 15: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então é prometido que haveria uma inimizade entre o mundo, os filhos do diabo e os filhos de Deus, mas que através do descendente da mulher, que é Jesus, haveria a salvação e haveria os filhos de Deus. Então nós somos fruto da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Jesus conseguiu a vitória para nos tornar filhos de Deus, mas não é de estranhar que nós vamos encontrar a oposição do mundo,
que o mundo vai querer que a gente caia, que o mundo vai querer que a gente peque, que o mundo vai querer que a gente não fale de Jesus, que os governos a tendência a proibir as pessoas de falar de Jesus, como tem acontecido durante toda a história. Então, mas a gente precisa se manter firme e testemunhar de Jesus e obedecer os seus mandamentos e amar os nossos irmãos e amar as pessoas do mundo, porque quando Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ali ele está dizendo, eu amei as pessoas de todo o mundo. Ele não amou o mundo, o sistema de Satanás, não. Ele amou as pessoas do mundo, as pessoas que estão sendo enganadas aí no mundo. E nós precisamos ser luz para essas pessoas, mesmo que elas sejam hostis contra nós, mas nós precisamos permanecer pregando e vivendo o Evangelho diante delas, para que elas sejamos canais de bênção para elas. E finalmente vamos ter aqui as aplicações. Temos visto que o verdadeiro crente precisa conhecer e crer nas verdades da palavra de Deus, sobre Deus, Cristo, sobre si mesmo. Caso contrário, ainda pode ser um incrédulo, fazendo coisas inócuas que nunca levarão à salvação. Você tem procurado com seriedade analisar diante do espelho da palavra de Deus quem você é? Se você realmente é um crente? Você tem procurado conhecer a palavra de Deus? Você tem procurado estudá-la, lê-la, estudá-la? Nós temos oportunidade aqui. Se Deus quiser, sexta-feira vai ter a escola bíblica, né? Um assunto bem polêmico, que é a política, né? E você pode, hoje tem muitos recursos para estudar a Bíblia. Leia, conheça, procure ouvir pregações de pessoas que realmente são comprometidas com a verdade. Então analise, você tem se analisado se você realmente é um verdadeiro filho de Deus? Como vai a sua vida no aspecto de vitória sobre o pecado, sobre santidade? Como é a vitória que ele fala aqui não é prosperidade financeira, essas vitórias que está cheio de igreja proclamando vitória aí. O pessoal só fala que é para ser crente, para ser vitorioso. Que vitória é essa? A vitória que João está falando é a vitória sobre o pecado, é obedecer os mandamentos, é a santidade, é a alegria de ser cristão, é o amor entre os irmãos. A vitória é essa, não é essas vitórias que o pessoal está buscando aí para a sua vida material, e que tudo isso vai passar e vai ficar aqui. Para que falar tanto sobre isso, se tudo isso vai passar? Quando a gente morrer, vai ficar para quem? Essas vitórias todas, né? Mas é uma estratégia do diabo. A igreja só fala nas coisas da terra, não fala na salvação, na vida eterna. Então, como é que está a sua vida em vitória em termos de santidade, de conhecer a Deus, prazer em crer e servir a Deus, a alegria, convicção de quem você é, a vida eterna, as doutrinas ensinadas na Bíblia? Como é que você está? Como vai o seu relacionamento com o mundo? Você tem procurado agradar as pessoas do mundo, seguir os modismos, a ostentação que eles têm, ou tem negado tudo isso e preferido obedecer a Cristo? Então reflita sobre essas coisas que nós ouvimos hoje, a palavra de Deus, que falou sobre comunhão, que falou sobre vitória que nós temos, que falou sobre cuidado com as coisas do mundo, com a mentalidade mundana, para não sermos levados por essas coisas. Então, essa é a palavra de Deus para a noite de hoje. Acho que eu extrapolei um pouco, mas é sempre assim, né? Mas o que importa, irmãos, é que Deus fale isso para o seu coração, e que você venha analisar agora, diante de tudo que você ouviu, diante de Deus, o que você deve fazer agora. Aquilo que você está falhando, aquilo que está fraco, você deve procurar se fortalecer na fé, procurar corrigir, porque essa é a vontade de Deus para nossas vidas.